Olá pessoal de novo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E gente, esse vai ser um vídeo que eu vou fazer agora meio improvisado, eu tô até aqui deitado, encostado aqui no sofá, mas que eu acho que vale muito a pena fazer, que é analisando as atuações da série do The Last of Us, porque pra quem não sabe, eu não falo muito disso aqui no canal, né? Mas no meu podcast, né, no podcast Life, eu gravei 3 episódios sobre The Last of Us, tanto sobre os jogos quanto a série, tanto enfim, sobre os jogos e a série, porque eu adoro The Last of Us. Adorei a série. E nesse vídeo específico, eu queria dar uma análise e, na verdade, mais fazer alguns comentários sobre as atuações da atriz que faz a Ellie, que é a Bella Ramsey, e do ator que faz o Joel, que é o Pedro Pascal. Porque os dois são os principais da série e eu vou focar nas atuações dos dois nesse vídeo, tá? Eu não vou falar aqui de personagens secundários e coadjuvantes. Se vocês quiserem, eu posso fazer outro vídeo falando de outros personagens. Vocês poderiam até sugerir aí nos comentários de quem vocês gostariam que eu falasse. E faz tempo também que eu não faço um vídeo para esse quadro aqui no canal, né? Que é o Cientista de Atuação Analisa. Então vamos aí começar fazendo uma comparação geral entre os dois. Eu consigo ver claramente uma diferença na atuação dos dois, assim, do estilo de atuação. Pra quem não sabe, meu nome é Diogo Rezende, eu sou mestre em artes cênicas e o meu foco é a atuação. Eu pesquiso a atuação, tá bom? E a atuação que eu foco, até que eu tento ensinar para os atores, porque eu dou aula também, é uma atuação que a gente chama de viva, né? Que é aquela atuação que não parece que o ator tá atuando, mas ele tá. Mas não parece que o ator tá atuando, parece uma pessoa de verdade. E é isso que eu tomo como base para gravar esses vídeos sobre a análise de atuação, tá bom? Entre os dois, entre a Bella Ramsey e o Pedro Pascal, né, que é o nome dele, pra mim a Bella Ramsey parece muito mais que ela não está atuando do que o Pedro Pascal. Não que a atuação do Pedro Pascal seja ruim, eu acho ele muito carismático. E ele tem um quesinho na atuação dele que é quase meio pastelão, assim, sabe? Não é pastel, não sei nem se essa é a palavra, mas é quase ele traz um peso pra atuação dele que dá pra ver que ele tá atuando, sabe? Um peso meio dramático, tipo, ele está atuando, dá pra ver lá que ele está tentando atuar. A Bella Ramsey, ela é muito mais espontânea nesse sentido. Sei lá, em muitas cenas, na maioria das cenas que ela faz, não parece que ela tá atuando. Parece que é realmente uma câmera que chegou lá e está filmando ela. E é engraçado porque isso acontece principalmente quando o ator, ou no caso a atriz, ela não tenta ser outra pessoa. Ela não fica tentando fingir que ela é o personagem. Ela não fica tentando não parecer ela de uma forma forçada, sabe? Tipo, vou atuar agora, então eu preciso de a todo custo não parecer que eu sou eu, porque é só assim que eu vou ser o personagem. Quando a atuação ela tá nesse nível de não parecer que a pessoa tá atuando, e ela tem essa espontaneidade que, de novo, a Bella Ramsey tem, é muito provável, eu não vou dar certeza, porque eu não vi o processo de treinamento pra ela fazer a Ellie, né? Mas tendo a base que eu tenho de ter estudado sobre essa questão da atuação viva, a gente consegue observar duas coisas nelas que podem fazer a gente chutar isso, né? A primeira é pelos movimentos que ela faz e que ela deixa acontecer, e segunda pelo jeito que ela fala. Porque na verdade são 3 pontos, né? Quando a gente tá treinando, né, quando eu tô dando aula de atuação, eu sempre falo pros atores de 3 pontos, que no caso é a liberdade física, que é o ator se permitir fazer movimentozinhos se o corpo dele quiser fazer. Então, por exemplo, eu tô numa cena e eu quero coçar, eu me deixo coçar. Eu não fico tipo, não posso fazer isso porque nessa cena o personagem não faria. Não tem o personagem, sou eu. Tá? O segundo é a liberdade que a gente chama de psicológica, que é o ator aceitar como ele tá e não ficar tentando fingir que ele não tá do jeito que ele tá. Então, por exemplo, nessa cena eu acho que o personagem estaria triste. Então o ator vai lá e finge que tá triste. E dá pra ver que ele tá atuando nessa hora, sabe?
Essa é a liberdade psicológica. E a terceira que é a liberdade das falas também, do texto. O ator não fica pensando, vou falar esse texto dessa forma, falando com essa entonação, querendo passar isso. O ator não pensa nisso. Ele sabe as falas dele e ele deixa o texto sair do jeito que o texto quiser sair na hora. Beleza? São essas 3 indicações que eu dou para os atores enquanto eu tô ensinando eles, né? Enquanto eu tô dando aula. Mas quando a gente tá analisando de fora, e de novo, eu não vi o processo da Bella Ramsey. Opa, meu braço cansou um pouco. Eu não vi o processo da Bella Ramsey, eu não sei que método que ela usa, se ela usa alguma técnica e tal. A gente só consegue perceber e, na verdade, conseguir analisar melhor 2 dessas 3 liberdades. A liberdade física e a liberdade do texto. Porque das falas, né? Que é a primeira e a terceira liberdade que eu citei. Porque são as liberdades que a gente consegue ver ali. Ou ouvir, no caso das falas, né? A liberdade psicológica, como ela é uma coisa mais interna, tem a ver com sentimento, não tem como eu analisar isso aí na Bella Ramsey. Eu ia estar mentindo se eu estivesse falando alguma coisa em relação a isso, né? Apesar de cada liberdade estar conectada na outra. Uma liberdade não existe sem a outra. Mas, por exemplo, não tem como eu afirmar que a Bella Ramsey, naquela cena, ela estava aceitando os sentimentos dela naquela hora. Eu não sei. Eu não sei, não dá pra ver isso. Sabe? Então a gente foca na liberdade física e na do texto. E nela, principalmente em relação à liberdade física, a gente consegue ver muito no olho da pessoa. Muito no olho do ator e da atriz. Se ela tá dando essa liberdade pro olho olhar onde ele quer. E não, tipo, estou atuando, então eu tenho que ficar olhando pra lá nessa hora o tempo inteiro, não posso desviar o olhar. Se a pessoa tá se dando essa liberdade física, se no meio da cena o olho dela quiser mexer pro lado, ela vai deixar mexer. Porque esse é o impulso de verdade que ela tá sentindo naquele momento. E é por isso que fica real, por isso que fica espontâneo. Porque realmente era algo que veio nela, veio essa vontade de fazer. Eu tô tentando aqui falar de uma forma bem simples, tá, gente? Eu já fiz vários vídeos aqui sobre como essa questão dessas 3 liberdades funcionam e tal. Que quem propôs isso foi um teatrólogo chamado Nikolai Demidov, né? Que ele era psiquiatra e ele também trabalhava com atuação. Eu fiz vários vídeos aqui sobre ele, quem tiver interessado ver. E é o que ele propõe, que eu uso até pra dar aula, eu acho muito interessante. Mas um ator ou uma atriz, ele não precisa ter estudado o Demidov, por exemplo, que é esse cara, pra atuar. O Demidov, justamente, ele desenvolveu esse método de atuação dele a partir de coisas intuitivas que atores e atrizes faziam na época dele, que ele morreu faz tempo já. E na maioria dos casos, quando a atuação é muito espontânea, muito boa, isso vai muito de uma intuição do ator ou da atriz na hora de como atuar. E não porque vou seguir este método nesta hora. Pelo contrário, se a atuação fica quase meio cafona ou mais caricata assim, normalmente é porque o ator ou a atriz está seguindo um método de não sei o que. Beleza? Lógico que tem exceção. Mas acontece muitas vezes isso, tá? E a Bella Ramsey, ela tem essa espontaneidade. E se a gente vai ver papéis que ela fez em outras séries, tal, em outros filmes também que ela fez, a gente sempre consegue enxergar um quesinho da Bella Ramsey ali, sabe? E sempre tem essa espontaneidade. De novo, tanto no jeito que ela fala, porque assim, quando o ator tá atuando, no mau sentido, as falas principalmente, dá pra ver que ele tá meio que cantando as falas, sabe? Tipo, eu vou falar essa fala desse jeito, porque não sei o que, não sei o que. No teatro tem muito isso. E quando o ator tá se dando essa liberdade das falas, não tem isso. Porque ele vai deixar as falas saírem do jeito que a fala quiser sair. Ele não vai ficar pensando, vou falar assim nessa hora. Porque a gente tende a pensar isso, e isso na verdade é um mal entendido, é um equívoco que muita gente comete, muita mesmo, quando a pessoa tá olhando o outro ator de fora. Nossa, ele atuou muito bem nessa hora. Como é que você fez isso, né? Falando pro outro ator. Como é que você pensou? Como é que você chegou nisso? E na grande maioria das vezes, o ator ou a atriz que atuou maravilhosamente nessa hora não pensou em tudo que ele ia fazer naquela hora. E é justamente esse equívoco que a gente comete muito. A gente acha que o ator tá pensando em tudo que ele tá fazendo toda hora, e não. Quando a atuação tá muito espontânea, é muito provável que seja o contrário. Ele só tá se entregando ali na hora ao que tá acontecendo. E é por isso que fica espontâneo. Porque senão a tendência é ficar muito forçado. Sabe? E já agora a atuação do Pedro Pascal, dá pra ver que ele entra um pouco mais nesse lado de estar atuando. Dá pra ver que ele tá atuando. Ele tá colocando ali sobre ele, tipo, vou atuar como uma pessoa mais marrenta, que é o Joel.
E ele atua assim, racionalizando um pouco isso. Vou atuar uma pessoa marrenta, e ele atua uma pessoa marrenta. Não que dentro disso ele não consiga também ter um pouco de espontaneidade, ele tem. Porque, na verdade, uma pessoa não consegue 100% só ser espontâneo. Sempre tem um pouquinho de racionalização ali. A questão é que nele dá pra ver mais isso. O da Bella Ramsey a gente já não. A gente consegue perceber que ela não pensou, vou atuar a Ellie desse jeito. Não. É a Bella Ramsey se colocando naquela situação da personagem. Ela não tá tentando imitar a Ellie. Tá dando pra entender? Ela se coloca na situação da Ellie e ela reage àquilo a partir dela mesma. O Pedro Pascal, ele já parece que ele não se coloca como Pedro Pascal naquela situação. Ele imagina o personagem e ele atua, ele meio que tenta copiar um pouco o que ele imagina do Joe. O Joe é mais marrento, então eu vou fazer mais marrento. Sabe? Enfim, gente. Tentei fazer aqui alguns comentários, né? Nenhuma análise muito profunda tal. Mas que eu acho que valia a pena, porque as duas atuações são muito boas. Principalmente da Bella Ramsey. Fiquei muito feliz que ela vai continuar para as próximas temporadas, porque tava um povo falando que não, vão chamar outra atriz, porque a Ellie vai envelhecer, então tem que chamar outra atriz mais velha. Tem nada, não tem nada, e ainda bem que eles vão manter ela, porque ela é muito boa, aquela menina. Ela é muito boa. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo aqui no meu canal. Tchau, tchau.